Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é: Deus ainda fala em sonhos e revelações, sim. Para isso nós vamos usar o texto sagrado que encontra-se em Hebreus, capítulo 1, versos 1 a 14. Lembrando que o livro de Hebreus, ninguém sabe ainda quem é o autor desse livro. Muitos dizem que é Paulo, mas os judeus dizem que é Apolo. Os judeus dizem que não é Paulo porque em todas as suas 13 epístolas, Paulo fala o destinatário, para quem é, e depois relata lá o nome dele. E no livro de Hebreus não tem isso. Então os judeus acham que seja Apolo que escreveu o livro de Hebreus. Apolo, não, onde Lucas diz que é homem sábio das Escrituras. Mas, meus irmãos, por que eu decidi fazer esse vídeo dizendo que Deus ainda fala em sonhos e revelações, sim? Porque por esses dias eu estava vendo um vídeo no YouTube e teve um pastor que teve a coragem de falar que Deus não fala mais com a raça humana através de sonho ou revelação, aquela revelação pentecostal que não dizem no meio pentecoste que é o rolo ou manto. Ele disse que não tem isso, não existe, acabou. Deus não fala mais com ninguém. E ele ainda usa o texto sagrado de Hebreus, capítulo 1. Só que o livro de Hebreus, capítulo 1, está falando a respeito do Messias, que havia de vir, e ele veio. Então não tem nada a ver com o sonho que Deus falou com Salomão, ou com o sonho que Deus alerta os magos do Egito quando foram visitar o menino Jesus. Então aquele tipo de sonho é diferente desse que está dizendo aqui em Hebreus. Então o escritor dos Hebreus não está falando nada a respeito de sonho ou revelação. E só por causa de algumas escritas aqui que está nesse livro que nós vamos ler, ele falou que acabou, cessou. Só que ele esqueceu que no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus tem um chamado na vida de Paulo, a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus se aparece em visão para Ananias e avisa Ananias que Paulo está orando. E em uma visão ele também já viu que um certo Ananias coloca a mão nele e ele volta a ter visão. Então ele esquece também que no livro de Atos dos Apóstolos tem outro camarada lá que entrega a revelação, entrega o manto sagrado. Isso depois que o Senhor Jesus veio, se ascendeu, sentou à direita do Pai, e nós vamos ver que teve sim revelação. E ele esquece que Paulo, quando estava no navio, ele diz que um anjo me avisou essa noite que não iria se perder ninguém. Um anjo do Senhor me disse que ninguém iria morrer, basta todos ficarem no navio. E foi o que aconteceu, o navio ficou destroçado, mas não morreu ninguém. E o Paulo teve o quê? Uma visão. Então acho que esse pastor ele precisa ler um pouquinho mais a Bíblia. Não vou dizer o nome dele por questão de ética, sabedoria e respeito. Tá bom, meus irmãos? Mas vamos ler o texto sagrado e nós vamos aprender com as Escrituras. Vamos ter conhecimento e sabedoria. Já deixei aqui alguns outros textos sagrados separados, só para depois a gente poder ler, complementar e a gente encaixar as peças sobre esse assunto. E você vai aprender que Deus fala com você sim, através de sonho ou revelações. Ele ainda fala do jeito que ele quer. Tá bom, meus irmãos? Mas sobre o Messias, o que a Bíblia dizia que ele iria vir, ele veio. Ele teve morte de cruz, no terceiro dia ressuscitou e voltou ao Pai. E vai voltar para julgar toda a raça humana. Então vamos ver, meus irmãos, o que está escrito. Hebreus capítulo 1, versos 1 a 14. Havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nestes últimos tempos nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. Ele, só nesse versículo aqui, irmão, versículo 1 e 2, já está dizendo que havendo Deus nos últimos tempos falado com nós muitas formas aos nossos pais por intermédio dos profetas, o que o escritor está dizendo aqui? Há muito tempo atrás Deus tinha usado os profetas para falar a respeito do Messias, só que nos últimos tempos Deus usou o Messias, ou seja, ele veio. Então há muito tempos atrás Deus, por intermédio dos profetas, falou para os nossos pais: olha, o Messias vai vir, o Messias vai chegar, e nós vamos ver o Messias em todos os livros da Bíblia. Você vai ver que logo em Gênesis, eu já deixei marcado aqui, nós vamos ver já falando sobre o Messias. Então não tem nada a ver aqui sobre sonho ou revelações. Aqui está falando sobre o Messias,
que há muito tempo, por intermédio dos profetas, Deus havia falado aos nossos pais. Mas hoje, no nosso tempo, Deus falou através de quem? Do teu filho, ou seja, Deus falou que ele ia vir. E hoje nós estamos vendo ele aqui. Deus falou para os nossos pais, o autor dos Hebreus está dizendo, Deus falou para os nossos pais que o profeta ia vir, que ele ia vir. Só que hoje ele falou pelo teu próprio filho. Nossos pais viram apenas os profetas. E hoje nós estamos aqui e nós ouvimos da boca do Filho de Deus. É isso que está dizendo aqui. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou, e ainda mais excelente do que eles. Olha só, meus irmãos, aqui está falando do Messias. Então aquele pastor que disse que Deus falou antigamente pelos profetas, hoje falou pelo Filho e não fala mais nada, não sabe nada, misericórdia. Porquanto, o qual dos anjos Deus alguma vez afirmou, tu és o meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. Versículo 6. E uma vez mais, quando Deus introduz o primogênito no mundo, declara, todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele afirma, ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos labareda de fogo. Entretanto, a respeito do Filho, revela, o teu trono, ó Deus, subsiste por toda a eternidade, e o cetro do teu reino é bastão da justiça. Amas o direito e odeia a iniquidade. Por esse motivo, Deus, o teu Deus, te escolheu e ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. E acrescenta, tu, Senhor, no princípio estabeleceste o fundamento da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, e como um manto tu os enrolarás. E como roupa serão trocados, mas tu és imutável, e os teus dias não terão fim. Ora, qual dos anjos Deus alguma vez declarou, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? Olha só, irmão, nem os anjos Deus falou isso. Não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir em benefício dos que herdarão a salvação? Então, meus irmãos, esse aqui você pode ler até na tua casa depois com mais calma. Hebreus capítulo 1, versos 1 a 14. Nada mais do que o Messias está falando aqui. Nada mais do que isso. O Messias. Estava falando com o Messias. Deus tinha falado através dos nossos pais e hoje falou através do teu filho. Deus falou com os profetas, com os nossos pais. Só que hoje, o escritor dos Hebreus está dizendo, ele falou através do teu filho. Deus mandou. Então, não tem nada a ver em sonho e revelação. Então, meus irmãos, nós vamos ver que em Gênesis, Deus já estava falando ali a respeito do teu filho. Olha só que eu deixei separado aqui. Gênesis capítulo 3, versos 15. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Olha só, não é descendências nem descendentes. Entre a tua descendência, que é o Satanás, e o descendente dela, que é o filho do homem, filho de Deus. Porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha só, meus irmãos, estreito. Deus aqui já estava falando a respeito do Messias. E olha o que está escrito aqui em Joel 2, 28, 32, meus irmãos. Olha o que está escrito aqui em Joel 28, 32. Então, depois desses eventos, derramarei do meu ruach, espírito, sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os idosos terão sonhos, os jovens ganharão visões. Inclusive, sobre os escravos e serviçais da época derramarei do meu espírito naquele dia, e farei com que ocorram eventos espantosos no céu e na terra, sangue, fogo e grandes nuvens de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grandioso e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois, de acordo com a promessa do Eterno, no Monte Sião e em Jerusalém haverá salvação para todos os sobreviventes, para todos aqueles a quem o Senhor o chamar. Então, olha só, meus irmãos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os idosos terão sonhos, os jovens ganharão visões. Agora vamos para o livro de Atos, meus irmãos. Agora aqui é que vai derrubar o que o pastor falou.
que Deus não fala mais no Novo Testamento em sonhos ou em visões. Fala sim, e fala bem. Nós vamos ver aqui, ó, Atos 8, 26, 39. Atos 8, versos 26 e o 39. Deixa eu ver o que está dizendo aqui, meus irmãos, no 26. Ó. Então o anjo do Senhor falou a Filipe e lhe ordenou: apronta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho do deserto, que desce a Jerusalém em Gaza. Olha só, isso no livro de Atos dos Apóstolos. Um anjo do Senhor falou, ou seja, isso é revelação. E o 39 está dizendo o quê? Quando estavam saindo da água, o Espírito do Senhor de repente arrebatou a Filipe. O eunuco não viu mais, contudo, pleno de alegria, seguiu o seu caminho. Agora vamos ver Atos 9, 10, 11 e 12, meus irmãos. O que está dizendo aqui? Atos 9, 10, 11 e 12. Deixa eu ver aqui para os irmãos. O que está dizendo? E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão. Ananias, diante do que prontamente respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: apronta-te e vai à rua que se chama Direita, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está em oração neste momento, e acaba de ter uma visão, na qual um homem chamado Ananias se aproxima e lhe impõe as mãos para que volte a enxergar. Ou seja, o próprio Senhor Jesus se apresenta para Paulo. Paulo fica cego, depois o Senhor Jesus se apresenta para Ananias e fala para Ananias: e Ananias, eu vou trazer um homem aqui para você orar e colocar a mão nele. Ananias vai e fica com medo, porque Paulo está matando toda a igreja, mas o Senhor Jesus já acalma, fala: não, ele está em oração e numa visão ele já viu, entendeu? Todavia Ananias revelou: o Senhor tem ouvido vários testemunhos sobre este homem, quantos males tem causado aos teus santos em Jerusalém, e ele chegou aqui com toda a autoridade dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Porém, o Senhor ordenou-lhe: vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante dos gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Olha só, irmão, revelação no Novo Testamento. Agora você quer ver uma revelação mais poderosa ainda? Mas vamos ver aqui então, irmão, na onde o homem olha para um negócio e diz: ei, quem é o dono disso aqui? E ele começa a falar o que vai acontecer com o dono daquilo ali. Vamos ver, meu irmão. Eu deixei separado aqui, ó, Atos 21, 8, 13. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Atos 21, do 8 a 13. É isso mesmo. Vamos ver aqui, ó. Portanto, no dia seguinte fomos para Cesareia. Ali chegamos e fomos recebidos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Demorando-nos ali por muitos dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Ele chegou com o propósito de falar conosco, e assim que nos encontrou, tomou o cinto de Paulo e, amarrando seus próprios pés e mãos, profetizou: assim diz o Espírito Santo. Olha só, irmão, o profeta Ágabo entregando o manto, como diz no Pentecoste, entregando o rolo. E amarrando seus próprios pés e mãos, profetizou: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem pertence esse cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Olha só, meus irmãos, assim que ouvimos tal revelação, nós e todo o povo local suplicamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo declarou: por que fazeis isso? Não choreis, pois assim fazendo, partis meu coração. Eis que estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Assim como não nos foi possível demovê-lo, aquecemos e exclamamos: faça-se, pois, a vontade do Senhor. Olha só, meu irmão, o profeta Ágabo entregou a revelação. Disse que quem era o dono do cinto, o cara, ele mesmo amarra o cinto nos pés e fala que o dono daquele cinto vai sofrer. Vamos ler de novo aqui, irmão, só para a gente entender? Versos 11. Ele chegou com o propósito de falar conosco, e assim que nos encontrou, tomou o cinto de Paulo e, amarrando-os em seus próprios pés e mãos, olha só, Ágabo pega o cinto de Paulo, amarra nos pés e na mão e entrega a profecia. Profetizou: assim diz o Espírito Santo. Olha só, irmão, revelação.
Desta maneira os judeus em Jerusalém amarrarão um homem a quem pertence esse cinto. Ele nem tinha visto Paulo, irmão. Ele só viu o cinto e o Espírito Santo já entregou a revelação. E os entregarão nas mãos dos gentios. Eita, meus irmãos. Agora vamos ver aqui para encerrar Atos 27, 23, 26. Então, meus irmãos, o que o pastor disse, que não tem mais revelação, não tem sonho, não tem nada no Novo Testamento, está errado. Porque nós estamos vendo no livro de Atos que o Senhor Jesus usa assim, do jeito e da forma que Ele quer. Usou Ananias, usou Paulo, usou o profeta Ágabo, usa você, usa quem Ele quiser. Então tem sim sonhos e revelações nos dias de hoje. Atos 27, 23, 26. Vamos ver o que está dizendo aqui. Atos 27, 23, 26. Pois ontem, durante a noite, isso aqui é Paulo dizendo sobre aquilo que eu falei. Pois ontem, durante a noite, apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, e comunicou-me: Paulo, não temas, eis que é imperativo que compareças diante de César, e por isso Deus, por sua graça, te concedeu a tua vida e a de todos os que estão navegando contigo. Portanto, senhores, tende coragem, pois confio em Deus que tudo se cumprirá conforme me foi anunciado. Certamente seremos arrastados para alguma ilha. Olha aí, irmão, o anjo do Senhor apareceu a Paulo e falou com Paulo. Aqui não está dizendo se foi em sonho ou em oração, mas foi um dos dois. Porque os judeus sabem que Deus fala através de sonho ou oração. Deus, o Espírito Santo, nos guia. De uma forma ou de outra Ele nos guia. Ele nos ensina, Ele nos diz, nos dá direcionamento, Ele nos caminha, nos dirige. Então, o que o pastor disse, que Deus não fala mais, depois que o Senhor Jesus veio, não fala mais, e ele cita Hebreus capítulo 1, Hebreus capítulo 1 não tem nada a ver. Hebreus capítulo 1 tem a ver com o Messias, que o judeu está dizendo ali, provavelmente Paulo, né, o escritor dele, Apolo, o escritor dele está dizendo: ei, há tempos antigos, na antiguidade, Deus se revelou através dos profetas com nossos pais. Hoje não, hoje Ele falou conosco através do teu filho. Então Hebreus não tem nada a ver, está falando do Messias. E em relação a Deus falar em sonho, em revelação, se você tinha alguma dúvida, ela caiu por terra, porque a gente viu aqui que Deus fala sim. Na época que o Senhor Jesus chegou, Deus Pai falou ainda em sonhos com muito. Quando o Senhor Jesus subiu, Ele aparece a Filipe, Ele aparece a Paulo, a Ananias, usou Ágabo. E se a gente for ver no livro de Atos, lá atrás, Ele ainda usa Ágabo para profetizar que não haveria chuva, meus irmãos. Tem mais essa, que eu não deixei separado aqui. Mas Ele usou o profeta Ágabo, esse mesmo profeta que pegou o cinto de Paulo e profetizou. Ele usa lá na frente para dizer que iria ter uma seca, e realmente teve uma grande seca, não teve chuva. Então, meus irmãos, caiu por terra o que foi dito, que o Senhor Jesus, que Deus não fala mais com a terra, com o humano, através de sonho ou revelação. Fala assim. Talvez esse pastor não leu direito, ou no Espírito, o livro de Atos dos Apóstolos, né? Ele esquece ali quando Filipe também é arrebatado, fala com o eunuco, entrega a revelação, o livro de Isaías. Então, meus irmãos, eu fico chateado quando a gente vê um pastor, um homem de Deus, não sabendo nada. Mas a Bíblia é bem clara que o meu povo erra por falta de conhecimento, falta de leitura da palavra de Deus. Como eu disse, não sou nenhum sábio, mas pode ter certeza que eu vou lutar para trazer o de melhor para os irmãos e para mim mesmo a respeito das Escrituras Sagradas, porque a Escritura Sagrada é ouro, contém muitas coisas preciosas aqui. Basta a gente ler no Espírito, porque a Bíblia não se lê como um jornal ou como um gibi ou um gibizinho da Turma da Mônica. Não, a Bíblia você tem que ler em Espírito, para que Deus te dê sabedoria e entendimento. Tá bom, meus irmãos? Então esse foi o vídeo de hoje. Esse foi um vídeo mais para a gente adquirir sabedoria. Para quem acha que Deus não fala em sonhos ou em revelação, fala sim e ponto. Deus fala do jeito que Ele quer. Tá bom? Fique na paz do Senhor e que Deus te abençoe.